Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2021. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar a relação de quantidade de peças em uma tabela com o custo e peso total. A gente sempre tem um problema ali de não estar apresentando esses valores quando criamos as tabelas. Mas antes desse tutorial, recados. Se você ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva. Não se esqueça de habilitar o sininho que fica logo abaixo desse vídeo para você receber as notificações de mais conteúdos. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, acesse o nosso grupo no Telegram, que é um grupo oficial Autodesk. E também nos siga no Instagram. Lá nós postamos várias fotos e várias dicas sobre Inventor, Fusion, Revit, enfim, sobre o mundo CAD. Galera, bora então para o tutorial. Dentro dessa estrutura, dessa montagem, nós temos aqui as peças, já inseridas. E quando nós levamos para o detalhamento desse conjunto, nós criamos as tabelas e nós necessitamos criar os custos totais. Bom, o comando tabela eu já expliquei em algumas aulas, eu vou deixar aqui o link de uma playlist com vários itens, porém a relação e o problema está aqui, ó. Part List, eu seleciono a minha montagem. Ele vai perguntar sobre estrutura, como eu não tenho submontagem, então ele fica no first level da estrutura e eu confirmo com OK. Isso independente do processo que você faça o seu cálculo na sua tabela principal. Eu vou tirar essa vista de explosão e eu vou colocar aqui a minha estrutura mais para baixo. Era uma vista só com os balões, não com explosões. E quando eu habilito a minha estrutura de tabela e eu habilito a opção de Column Chooser, que na verdade é buscar novos parâmetros, eu vou em custo estimado, ok? A parte do cost aqui na verdade é um valor que fica vinculado à peça. Nós inserimos essas propriedades na minha tabela, confirmando com OK. Ele já traz um valor relacionado a esse meu item, porém notem que é um valor unitário. Deixa eu só dar uma acertada aqui nessa tabela. E ele não faz a multiplicação. Como que você sabe disso, professor? Primeiro, a peça número 2, que é a peça aqui em questão, eu habilitei o iProperties dela e dentro da minha função de projeto eu coloquei o custo estimado R$10. Quando eu vou na montagem, eu tenho 4 vezes essa peça. Então o meu valor já está errado nessa minha estrutura. Esse valor aqui então deveria ser R$40. Pessoal, para essa tabela ficar mais clara, eu só vou colocar uma terceira folha e nessa terceira folha eu vou trazer a mesma estrutura para ficar mais fácil de visualizar. Agora sim, pessoal, com uma folha mais limpa eu consigo trabalhar com essa tabela num espaço maior. A primeira coisa que eu faço é habilitar a minha propriedade de tabela dando um duplo clique ou com o botão direito com a sua estrutura de Edit Part List. Isso vai carregar as propriedades inseridas no seu processo, os nomes, quantidades, descrições e como eu expliquei anteriormente, agora eu vou fazer com mais calma, eu vou habilitar o meu elemento de Column Chooser, ok? Dentro dessa minha relação eu vou encontrar todas as propriedades que podem ser inseridas na tabela. Porém, o custo estimado, que vocês viram que eu já inseri, ele não faz a somatória. E mesmo procurando aqui na sua relação de propriedades, não existe nenhum elemento que faça isso para você. Então, logo abaixo dos valores ou propriedades que podem ser adicionadas, eu vou habilitar o New Property. Fazendo isso, ele fala Define New Property. Eu vou clicar nessa minha estrutura superior e dar um nome para a propriedade. Por exemplo, custo total, peça. Você pode informar qualquer nome, tá? Isso aqui é para você manter a organização. Quando eu confirmo, ele traz essa minha estrutura e quando ele finaliza, notem que ele já é uma coluna editável. Para que isso funcione, eu vou clicar exatamente na coluna com o botão direito do mouse e habilitar a opção Format Column. Nessa propriedade, eu vou direto na minha aba chamada de substituição. E nessa aba de substituição eu vou encontrar nenhum valor de substituição. Então eu vou habilitar essa opção de Enable Value e nessa relação existe aqui, ó, Browse Properties. Pronto. O que eu quero somar? O que eu quero acrescentar? Se eu estou trabalhando com o custo estimado ou a minha estimativa aqui de valor, eu tenho que buscar exatamente essa minha relação. Confirmo com OK.
ele está indicando dentro dessa coluna o first value, que na verdade é o valor de uma peça. Então nesse caso eu vou habilitar o sum of value, que eu estou somando, né, a quantidade total. Confirmo com o OK e automaticamente agora o valor total é acrescido à minha estrutura. Ele indica num tom de azul que isso é por base de cálculo e na minha referência de montagem ele já é inserido. Se eu fizer isso para as outras peças, eu vou voltar na peça número 2, ó, propriedade, colocar aqui o projeto a R$15, voltar para a minha tabela, ele já muda o valor. E professor, e se eu habilitar o valor na tabela, preencher aqui, por exemplo, ó, R$20, quando eu finalizo ele muda o valor para 80 e dentro da minha peça ele mantém os 15. Então tome muito cuidado quando vocês alteram o valor direto na tabela, beleza? É somente um alerta aí para quem costuma editar valores em tabelas automaticamente. Bom, já aproveitando o conteúdo, a mesma coisa acontece para o peso. Se eu tenho uma peça número 2, eu tenho 4 peças, e no meu iProperty dessa peça ele tem aproximadamente meio quilo, 0,506 quilos. Bom, na minha tabela de detalhamento, quando eu carrego a minha estrutura de massa e trago aqui, ó, 0,506, não é total. Eu repito o mesmo processo. New Property, peso total, peças. Vou dentro da minha tabela, botão direito, Format Column, vou em substituição, habilitar os valores de substituição e dentro do Browser Property procurar agora massa, porque eu estou trabalhando com a coluna de massa. Se eu colocasse outra que também funcionaria para a propriedade selecionada, se eu voltasse para o custo, ele ia somar o custo, mas o nome que nós criamos, a organização da tabela, não condiz com isso, então condiz com massa. Volto aqui e Sum of Value, aí ele vai substituir e somar o peso. Novamente, 2,026 kg. Ele já carrega essa propriedade de custo total e peso total na minha estrutura de detalhamento. Beleza? Note que o peso ele já preencheu para todos, os custos você vai ter que preencher peça por peça ou habilitar o iProperty de cada uma e ele vai consertar para você essa relação de valor. Beleza, pessoal? Então é isso aí, mais uma videoaula simples, rápida, direta e eu creio que vocês vão utilizar isso sempre nos detalhamentos. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica no gostei, curte e principalmente compartilhem, pessoal, para que eu continue com esse projeto de videoaulas gratuitas. Galera, quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e como sempre, fui!